Olá, caros alunos do curso de Exegese do Novo Testamento da Faculdade de Teologia Metodista Livre. Saudações a vocês. Hoje nós estamos na quarta aula de nosso curso, dando continuidade aos passos exegéticos. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos a análise da forma do texto, tradução e análise de forma. Faltou falarmos um pouco sobre gênero literário. Então nós trabalhamos delimitação do texto, nós trabalhamos coesão textual, estrutura textual. Agora, pensemos que os textos, eles se assemelham uns aos outros, formando grupos textuais que se caracterizam por determinadas feições, digamos assim. Vejamos que quando analisamos um texto na Bíblia, normalmente esse texto está relacionado com outros do mesmo tipo, que contêm a mesma linguagem ou mesma estrutura e assim adiante. Por isso, a análise de gêneros literários é muito importante se queremos fazer uma boa leitura, uma boa interpretação da Bíblia. Veja bem, se nós lermos um hino do cantor cristão, não iremos interpretá-lo da mesma maneira como lemos uma carta que o pastor presidente de sua igreja ou da minha emite para nossas comunidades. O tipo de texto que nós temos, ele já vai nos direcionar para o modo como devemos ou como podemos entendê-lo. Se ele é poesia, se ele é prosa e assim adiante. Quando se trata de textos bíblicos, é a mesma coisa. Nós precisamos, digamos que, detectar o tipo textual que temos em estudo. Senão nós vamos misturar as coisas e a nossa leitura poderá ser ou ficar prejudicada. Quando estudamos o Novo Testamento, nós já temos, por exemplo, grandes gêneros como o gênero evangelho. Evangelho já é um gênero. Então, quando estudamos Marcos, Mateus, Lucas, nós já vemos esses textos de uma maneira diferente como estudamos textos de Paulo. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos ou aos Coríntios. E também nós analisamos as cartas de Paulo de uma forma diferente, como vemos, por exemplo, o livro de Apocalipse. Agora, percebamos que existem esses grandes gêneros que caracterizam uma obra inteira, como é o caso, como eu disse, de um evangelho ou do livro de Apocalipse. Ao mesmo tempo, cada obra também se compõe de textos com gêneros diversos. Se nós formos para o Evangelho segundo Lucas, tudo bem, lá nós temos o gênero evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ler no Evangelho de Lucas o Cântico de Maria. E o Cântico de Maria já é um poema. Portanto, ele já traz em si um tipo textual ou uma forma, um gênero diferente, por exemplo, da narrativa do batismo de Jesus. Não leremos o Cântico de Maria da mesma forma como leremos a narrativa do batismo de Jesus ou a narrativa de um milagre de Jesus. Ou um sermão de Mateus, por exemplo, que se compõe de ditos de Jesus. Portanto, é muito importante que nós venhamos a determinar o tipo de gênero que temos em vista. Não apenas o gênero da obra toda, mas o gênero do trecho que estamos analisando. Porque, como eu disse, uma obra se compõe de textos de gêneros diferentes. No caso do nosso Apocalipse, vejamos. Apocalipse aqui é Apocalipse 1:7, é o texto que nós estamos usando como modelo.
Apocalipse, atualmente nos estudos bíblicos, já é um gênero literário. Vejamos, o Apocalipse já se compõe de um gênero literário, correto? Quando analisamos um texto desse teor, primeiramente é importante observarmos não apenas o livro em si, mas os textos apocalípticos que formam com ele esse conjunto. Por exemplo, existem muitos apocalipses que não estão na Bíblia, mas que comungavam com o autor do Apocalipse de imaginários semelhantes, de figuras, mentalidades, expressões religiosas semelhantes. Vou dar um exemplo. O livro de Enoque, cujo, digamos assim, núcleo data de talvez o século II, não sei, ou terceiro antes de Cristo, mas que a ele foram agregados outros textos até mesmo durante o século I. O livro de Enoque foi um livro muito importante e que determinou muito de crenças no judaísmo e no próprio cristianismo, crenças relacionadas, por exemplo, à escatologia ou a questões até de espiritualidade, angelologia, demonologia e tudo mais. Então, o livro de Enoque, nós temos outros textos judaicos do período pós-destruição do templo, como é o Apocalipse de Baruque, por exemplo, o livro do quarto Esdras. Então, na tradição cristã, nós possuímos a Ascensão de Isaías, por exemplo. A Ascensão de Isaías é um texto apocalíptico. Os livros apocalípticos, eles se caracterizam por estarem carregados de muitos símbolos, muitas figuras até bizarras, né? Seres com 4 asas, com muitos olhos e assim adiante. Eles também se caracterizam muitas vezes por esse teor visionário por parte do protagonista da história ou da narrativa. Por exemplo, o profeta Isaías, ele atravessa os 7 céus, vai até o 7º céu, tem visões das glórias e dos anjos e do culto de anjos e assim adiante, no livro Ascensão de Isaías. O autor do Apocalipse, o João de Patmos, ele atravessa uma porta no céu e vai contemplar o trono divino e o culto celestial e assim adiante. Então, essas são características próprias do gênero apocalíptico, bem como o uso de muitos símbolos para se referir a fatos históricos ou ao quadro mundial, à descrição da grande crise e da salvação final e assim adiante. Então, se queremos analisar muitas vezes um texto, no caso apocalíptico, é necessário lermos outros textos, mesmo que não estejam na Bíblia, mas que pertençam àquela época e que expressem o mesmo imaginário, os mesmos conteúdos e assim adiante, porque esses apocalipses, eles tendem a usar um ao outro, muitas vezes, ou a comungar de um padrão comum. E é fundamental que nós façamos isso. Eu quero usar agora, aqui nesse texto, o que eu acabei de dizer. Isso também vale para outros gêneros literários, tanto para evangelhos quanto para cartas e tudo mais, né? No caso do Antigo Testamento, nós ainda temos muitíssimos outros gêneros, né? O caso da historiografia, por exemplo, na obra historiográfica deuteronomista e assim adiante. Os profetas. Vejamos. Eis que vem com as nuvens. É interessante que o livro de Enoque, ele nos fala de um filho do homem. E provavelmente antes de Enoque, o livro de Daniel já nos fala de um filho do homem que
que é elevado numa nuvem para receber o domínio, o poder do ancião de dias, que é uma representação do próprio Deus. Portanto, um filho de homem, não filho do homem, mas filho de homem, está associado à figura de uma nuvem. Só que em Daniel, ele sobe, ele ascende até o ancião de dias em uma nuvem para receber a autoridade e o reino. Em Enoque, se aproveita o uso da expressão filho de homem, que é uma expressão aramaica, na verdade significa um ser humano, a figura de um ser humano, para se afirmar, a existência de um ser celestial, no caso de Enoque seria ele mesmo, provavelmente, que irá julgar os anjos caídos. Então veja que nós usamos o mesmo símbolo, mas o ressignificamos em obras diferentes. Aí você vai percebendo que dentro do gênero literário, as coisas não significam sempre as mesmas, né? Não tem o mesmo significado. Os símbolos podem ser ressignificados pelos diversos autores, e é o que Enoque faz em relação a Daniel, é o que o nosso livro de Apocalipse faz em relação a Daniel. Por exemplo, se você ler no capítulo 7 de Daniel, esse filho de homem, ele é uma figura que representa o reino dos santos do Altíssimo. Assim como aquelas bestas saem do mar e representam os impérios terrenos, que são violentos e contrários ao projeto de Deus, agora Deus entrega o reino aos filhos do Santo do Altíssimo. E esse reino não tem uma característica, digamos assim, a característica de uma fera, de um animal violento e sanguinário, mas a característica de um ser humano. Agora, em Enoque, ressignificamos o filho do homem no sentido de ser alguém por meio de quem Deus irá julgar os anjos caídos. E no livro de Apocalipse, por ser um texto cristão, nós já temos a ressignificação do filho do homem de Daniel e Enoque para Jesus. Mesmo que o nome de Jesus não apareça no texto, quando lemos "Eis que vem com as nuvens", nós já sabemos que o texto se trata de Jesus. Então, as comunidades cristãs do primeiro século, que estão imbuídas deste espírito apocalíptico e desta mentalidade prática apocalíptica, que nós chamamos apocalíptica, agora ressignificam esses antigos elementos do judaísmo para Jesus. Né? Quem vem com as nuvens? Jesus. E isso já aparece também em textos apocalípticos dos evangelhos. Então vejam que, quando trabalhamos o gênero, é importante olharmos os outros textos que pertencem ao mesmo gênero. Marcos capítulo 13, por exemplo, é um texto apocalíptico. Assim como Mateus 24 é um texto apocalíptico. E tanto em Marcos quanto em Mateus, a figura do Filho do Homem é mencionada vindo nas nuvens do céu. E é interessante que o próprio Mateus também associa a figura do Filho do Homem vindo nas nuvens com as tribos se lamentando sobre ele. Essa associação é Mateus quem faz também. Então vejam que aí nós estamos observando desenvolvimentos na tradição apocalíptica, né? Nesse sentido. Então é importante, quando nós olhamos o gênero, nós o percebamos muito bem nesse sentido, de quais são suas características, que relações tem com outras obras do mesmo teor e assim adiante. É importante nós observarmos o gênero literário, como eu disse, porque observando o gênero nós percebemos o tipo de texto que temos ali, a natureza desse texto, e nós evitaremos confundir as coisas de maneira que possamos dar uma interpretação equivocada ao texto. Né? Nesse caso, se é um texto apocalíptico, ele pertence a uma cultura
Uma cultura caracterizada pelo misticismo judaico, que produziu muitos textos desse mesmo teor e que deve ser lida à luz desses textos. Portanto, ele que vem com as nuvens, óbvio que é o filho do homem de Daniel e Enoque, deve ser lido também à luz de Daniel e Enoque, porém, na ressignificação que o cristianismo fez desse texto. Não esqueça de observar esses princípios também para os outros textos. Por exemplo, vamos para uma carta de Paulo. As cartas de Paulo têm exortações, né? Elas têm exortações de tipo ético, por exemplo, são textos parenéticos, são exortações para a vida familiar. Vocês escravos, vocês donos de escravos, vocês mulheres, esposas, maridos, filhos, e assim adiante. Então, cada texto tem, digamos assim, uma característica própria. Se vamos para Colossenses, capítulo 1, vamos encontrar um hino ali. Um hino ao Cristo. Tá? Portanto, João, capítulo 1, um hino. Já que é um hino, vamos entendê-lo como um poema. Não vamos entendê-lo como uma narrativa histórica. É um poema, usa símbolos, muitos símbolos extraídos do judaísmo e do helenismo. E provavelmente o teor original de um prólogo como o de João, capítulo 1, está muito vinculado à questão da sabedoria no âmbito judaico. Então, não dá simplesmente para lermos João capítulo 1 como se fosse uma história, digamos assim, como se nós lêssemos a história de Davi ou a história da paixão de Cristo. Nós temos aí textos diferentes com natureza diferente, que devem ser abordados de forma diferente. Então, é a isso que eu queria pontuar para vocês nesta aula sobre o gênero literário. Leia o nosso material didático e observe a bibliografia que este material didático contém. Ali você vai encontrar obras que irão trabalhar melhor com essa questão de gênero, irão aprofundar o assunto. Qualquer dúvida, poste-a no fórum, não deixe de entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima aula.